A paz do Senhor e a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja superabundante nas nossas vidas, hoje e sempre. Passaram bem o Natal, queridos? Glória a Deus. Com Jesus no nosso Natal, tudo vai muito bem. Então, amados, vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós te pedimos, Senhor, em primeiro lugar, perdão por toda palavra, pensamento, atitude, por todo pecado que tenhamos cometido contra ti. Perdoa todas as nossas falhas, os nossos pecados e lava-nos com o teu sangue mais branco do que a neve seremos, em nome de Jesus. Senhor, dá ordens aos teus arcanjos e anjos para sitiar e guardar as nossas casas, nossas cidades, nossos bairros, nossos familiares, todos os estados, o Brasil, Senhor, toda a América do Sul, América Central, América do Norte, no Ártico, na Oceania, na Austrália, na África, na Ásia Maior, na Ásia Menor, em toda a Europa, Senhor, na Antártica, em nome de Jesus. Que haja, Senhor, um derramar e um transbordar do teu Espírito Santo nas nossas vidas. Vivifica a tua noiva, Senhor, vivifica os teus filhos nos quatro cantos deste planeta, em nome de Jesus. Nós também te pedimos, Senhor, que dá ordens aos teus arcanjos e anjos para visitar, Senhor, aquelas pessoas que estão internadas nos hospitais, nas emergências, nos ambulatórios, Senhor, nas enfermarias, nas UTIs, em nome de Jesus. Abençoa também, Senhor, os médicos, os enfermeiros, os técnicos, todas as equipes, Senhor, que enquanto muitos, Senhor, estão nas suas casas, Senhor, com as suas famílias, eles estão dentro de hospitais 24 horas por dia para atender, cuidar e zelar dos nossos queridos, em nome de Jesus. Senhor, nós também pedimos uma bênção especial para todos esses que trabalham dentro dos serviços ditos essenciais. Amém, amados? Glória a Deus. Então eu vou ler a nossa mensagem de Natal que nós escrevemos, né? E ela é muito simples, mas ela nos toca porque ela fala um pouquinho daquilo que nós estamos vivendo hoje. Então vamos ler, vamos ouvir. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. 2020 tem sido um ano ímpar de inúmeros desafios, momentos de inseguranças, dores e temores. Ano que exigiu mais de nós mesmos, que nos desafiou a dar tudo e a enfrentar com muita coragem todos os grandes desafios que se apresentaram. Neste ano, muitos projetos e sonhos foram guardados em caixinhas em cujas tampas estava escrito: para quem sabe, um dia, quando tudo isso passar. Mas parece interminável, gigantesco como o mar. Primeira onda, segunda onda, haverá uma terceira? 2021 ainda é uma incógnita, mas há esperança. Sempre houve esperança. Basta olhar para dentro de nós mesmos, para o fundo dos nossos corações, pois Ele, conhecedor de muitas coisas, sabe em quem podemos confiar e naquele que podemos esperar, cujo amor é mais forte do que a morte, cujo conselho sempre chega em boa hora, a sua força nos sustenta, sua paz nos tranquiliza, ainda que em meio às tempestades da vida, e cuja eternidade nos oferta gratuitamente todos os dias. Que maravilha que Deus é amor! Pois o amor torna as coisas mais belas, as cores mais brilhantes, a vida mais vívida, mas ele também nos traz fé e é justamente ela quem faz tudo ser possível.
E essa fé nos enche de esperança. Aquele que faz toda a engrenagem funcionar. Esses são os nossos desejos para o teu 2021. Que o teu coração seja cheio de fé, de esperança e de muito amor, que é o vínculo da perfeição. Que tudo isso seja a liga que nos una, que nos fortaleça e que nos ajude a seguir adiante e a continuar vivendo, crescendo em nome de Jesus. Amém, queridos? É uma palavra simples, mas ela é uma palavra que fala da nossa realidade desses dias, não é verdade? A realidade do nosso coração, porque nós nunca, eu não conheço ninguém que tenha nascido em 2018, vivo, né? 2018 não, desculpe, 1918, eu não conheço ninguém vivo, né? Talvez você também não. Então nós não temos, o mundo moderno não tem experiência com pandemia. Então cada dia é como se diz, é uma batalha. Como eu trabalho dentro de hospital, a gente pega o resultado. E a gente sabe que o cuidado, ele é um cuidado até simples, amados. Que é máscara, não ficar junto, colado nas pessoas, ter um distanciamento, né? Tudo isso para quê? Para que as gotículas, a gente fique mais longe, para que nós não venhamos ser infectados ou infectar alguém. Lavaram as mãos, limpar tudo. Realmente é uma coisa cansativa, no sentido de que quando tu vai ao mercado, tu chega em casa, tem que lavar tudo, limpar tudo, né? A gente até se cansa. Tanto que a gente vai menos vezes ao mercado agora. A gente quando vai, compra tantas coisas para tanto tempo, para não ter que voltar logo, né? Então, queridos, mas por amor à nossa família, por amor aos nossos parentes, aos nossos amigos, né? Nós precisamos fazer a nossa parte. E mesmo fazendo a nossa parte, às vezes a gente negligencia. E nessa leve negligência é quando nós podemos estar em contato com o vírus. E é engraçado que eu estava pensando a respeito disso, porque o meu filho, que mora lá em Rio Grande, também, como se diz, foi viajar e quando chegou, já chegou com o prêmio, né? Eu digo com o prêmio. Mas em nome de Jesus, maior é o sangue de Jesus que está em nós, né? Do que esse vírus. Mas nós precisamos cuidar, queridos. Não adianta. Não adianta, não adianta. Temos que cuidar. Se eu vou visitar de alguma forma um vizinho, que eu não deva ir, né? Mas se eu precisar, se eu quiser, eu tenho que respeitar. Eu tenho que ir de máscara, ficar mais distante. Aqui no Rio Grande do Sul a gente toma muito chimarrão, né? Então aquela roda de chimarrão com os amigos já fica mais difícil. Até dá para fazer, cada um leva a sua cuia, não tem problema, não é verdade? Não tem problema, desde que ficamos distanciados. Bom, o que eu quero falar para vocês é uma coisa bem engraçada. Por quê? Um vírus é um vírus, a gente não enxerga, não é verdade? E as nossas brechas que a gente comete, as consequências espiritualmente, a gente também não vê, não é verdade? Mas a gente colhe a consequência. A gente colhe a consequência de uma brecha, de um pecado. Se alguém toma muita bebida alcoólica, ele colhe um resultado. Qual é o resultado? Está muito mal, de ressaca, pode ainda fazer uma coma alcoólica, etc. Então, ele se enxerga, né? Quando tu olha para a garrafa lá, quando as pessoas olham lá, não, mas ela é tão bonitinha, é de excelente qualidade, né? Álcool é só não sei quantos %. Então, queridos, mas a consequência chega. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que assim como
E a nossa salvação é da mesma forma. O nosso dia a dia espiritual e natural tem que ser com zelo. Nós não podemos mais andar de qualquer jeito. Nós precisamos, antes de falar, pensar, cuidar. Eu posso até achar, mas isso é uma bobagem, né? Que exagero. Mas o acúmulo de coisas insignificantes, elas geram uma bola de consequências que podem ser graves ou até fatais, não é verdade? Da mesma forma com o vírus. Eu estava ouvindo hoje na rádio, quando eu estava vindo do meu plantão, que os cientistas descobriram que essa onda agora, o vírus está 70 e poucas vezes, uns dizem 70, outros cientistas dizem 74 vezes mais rápido no contágio. Por quê? Eles observaram que, tipo assim, várias cepas se uniram. Eu estou falando figurativamente. Então, ele está potencializado essa mutação. Por isso, então, vamos ter o quê? Que ter mais cuidado. Mas o que aconteceu? Quando iniciou a pandemia, todo mundo estava usando aquelas máscaras de pó e de gases, que são as mais fortes, as 95. De repente, aí vamos, né? Foi passando assim, aí já estão usando aquelas de jersey, aquelas de tecido que é tipo um elástico assim, que não serve para nada, que é ela que menos protege. O que protege são aquelas de tecido, que tem 3 camadas, ou então aquelas outras que eu falei, aquelas que os pintores, quem trabalha com coisas tóxicas usam. Então essas são as mais corretas. Mas realmente, amados, quem trabalha com o público precisa cuidar. Quem tem empresa, quem tem escritório, coloquem aqueles, como é que se chama? Aquelas proteção de acrílico, né? Que a tua equipe oriente que tenha que sempre ter um álcool gel no lado, tudo que pegar, passar um alquinho, não custa nada. Depois chega em casa, toma um banho, passa um creme e está tudo resolvido, né? Agora, porque nós estávamos comentando, eu e o irmão Ayrton aqui há pouco, que as casas, são poucas as casas das pessoas que têm, por exemplo, condições de isolar um paciente dentro de um quarto bem arejado, que tenha janelas grandes, que tenha banheiro, não é o normal. O natural é que os quartos são pequenos, os apartamentos hoje são tudo pequenininhos, né? Às vezes nem tem banheiro dentro, só tem às vezes na suíte. Então fica já mais difícil. Então por isso que nós, por amor à nossa família, por amor aos nossos irmãos, nós precisamos ter mais zelo, ser mais atento, porque o vírus a gente não enxerga. Assim como como se diz, os espíritos negativos, a gente não os enxerga. Não sei se vocês estão conseguindo entender essa comparação figurativa. Nós não enxergamos, mas a consequência é péssima. Tanto um quanto o outro pode levar à morte. Tu não sabe qual é o nível, o tipo de cepa que pode acometer as pessoas. Então, precisamos fazer a nossa parte muito intensamente, mais do que antes. Se nós vamos ler as histórias das pandemias, que nem da gripe, as pandemias elas são parecidas. Mesmo que nós não as conhecíamos, né? Nós só conhecíamos de ouvir falar, mas não de vivenciar isso. Então não se esqueçam, queridos. Hoje, por exemplo, no meu trabalho, por causa do Natal, tinha se encomendado umas máscaras de cor vermelha. Só que ninguém arriscou botar só ela. Não, a gente colocou aquela 95 que a gente costuma usar e a outra por cima e mais o face shield. Então, para quê? Para dar uma minimizada na situação, na aparência. Mas o zelo e o cuidado é o mesmo, amados. Precisamos ter, para a gente não se arrepender e não chorar depois, pensando, o cuidado, o zelo
ele pode até parecer exagero. Assim como não pecar, não mentir, não matar, não roubar, né? Isso são mandamentos. Alguém pode dizer, não, mas eu não pratico nada disso. Ok, mas algumas coisas, algumas cascas de banana, nós muitas vezes temos deixado no nosso próprio caminho, e se nós não juntá-lo e jogado no lugar determinado, adequado, nós corremos risco de pisar nelas e cair. Cair, se você só cai e tem um resbalo, ok, já levantou, tudo bem, mas e se cair e bater a cabeça? E se cair e quebrar uma perna? Não? Então, queridos, vida com Jesus. Se nós dissemos que somos seguidores, admiradores, filhos, irmão de Cristo, nós temos que seguir aquilo que está escrito aqui. E não adianta. O caminho é reto. Não é assim. Não é cheio de curva, cheio de atalhos. Não, é reto. Normalmente o caminho de atalho, ele parece a princípio que é mais curto, que é mais rápido, mas não é. Amém, queridos? Então, como eu estava falando do meu filho, eu há pouco fui visitá-lo, estavam na construção, e eu disse, as pessoas que estavam lá fazendo a construção, a reforma, eles entravam com máscara. Daqui a pouco eu olhava, estava com a máscara no queixo. Daqui a pouco eu nem sei onde é que estava. E assim ia. Realmente, as pessoas precisam cuidar. Por quê? Porque se nós usarmos máscaras adequadamente, tudo direitinho, as pessoas vão continuar com seus trabalhos. Porque as empresas não vão precisar fechar não vão precisar fazer lockdown por causa do excesso de funcionários contaminados. Então, por isso que a população, por isso que nós precisamos cuidar mais, cuidar muito mais do que nós estamos cuidando. Eu chego a dizer que nós estamos negligenciando esse vírus, e muitos também negligenciam a salvação. Então, vamos prestar atenção, amados. Temos que prestar atenção. Inclusive, essa semana, nas nossas orações, o Senhor falou que não nos abandonaria, não nos deixaria, nunca vos abandonarei, estarei sempre convosco. Coisas terríveis virão no mundo, assolarão o mundo, então não espere coisas muito mirabolantes de fantásticas, né? Que tudo isso já nos foi avisado, queridos. O Senhor já nos falou na sua palavra, e tem falado até os dias de hoje. O Espírito Santo de Deus, ele é vivo, ele ainda está no planeta, e ele ainda fala com todos aqueles que atentam os seus ouvidos para ouvir, né? Nós sempre dizemos, Senhor, fala que nós queremos te ouvir. Amém, querido? Você pode dizer isso também, Senhor, fala que eu quero te ouvir. E que o meu coração seja sensível à fala, aos ensinamentos e à advertência e à disciplina do Senhor. Então, amados, louvado e bendito seja o nome do Senhor, que você, a sua casa estão todos bem. E pela fé todos nós estamos bem, porque temos o nosso nome escrito no livro da vida. Precisamos sim ajustar algumas coisas, certo? Então seria muito bom que ainda temos uns dias, até uma semana até o final do ano, né, de 2020, um ano totalmente fora do nosso script. Nós não imaginaríamos. Eu lembro que o ano passado, pela época de novembro, por aí, início de dezembro, eu tinha lido a respeito dessa pneumonia estranha. Conversei até no meu trabalho com os fisioterapeutas, e em março já tínhamos o primeiro caso no Brasil, e aí o resto vocês já conhecem. Mas
O grande problema, amados, o risco maior está agora entre as datas de Natal e Ano Novo, que as pessoas estão reunidas, famílias que foram visitar seus parentes, estão viajando. Então, amados, por quê? Porque eu amo meu pai, minha mãe, meus filhos, meus netos, eu não uso máscara. Precisa usar, queridos, precisa usar. Precisa usar para não se arrepender daqui a 14 dias. Talvez, a princípio, 14 dias. Então, fiquem atentos, por favor. Olha, talvez você possa perguntar, tá, mas tá falando tanto de pandemia, né? Mas eu não consigo não falar. Principalmente o dia que eu tive uma visão no eu angustiada com o desleixo das pessoas, que eu comecei e várias pessoas à minha volta se contaminando, e eu pensei, meu Deus, todo dia tinha fulano testou positivo, ciclano testou positivo, mas e aí o Senhor me mostrou assim, né, no meu espírito, o espírito da morte andando assim, ó, bem assim, ó, andando em volta das pessoas como se tivesse uma face, olhando assim, sorrindo, olhando para o jeito que elas estavam, sabe? E aquilo me deu uma agonia tão grande que eu cheguei a chorar no meu trabalho. Sabe, eu não consegui, porque Deus me mostrou assim, olha a distração e olha, por isso que a palavra do Senhor diz que o inimigo anda ao nosso derredor, rugindo como, buscando a quem tragar, rugindo como se fosse um leão. Então, isso é os que creem, os que não creem, aqueles que têm fé, os que não têm fé nenhuma, os que conhecem Deus, os que não conhecem, a todos os habitantes da terra. E aquilo me deu uma agonia. Então, assim, eu entro no sofrimento quando eu vejo amigos, parentes, colegas, conhecidos se descuidando, amados. Porque é muito triste o dia de amanhã, se Deus não tivesse, porque nós não sabemos a consequência. Ninguém sabe que tipo de cepa está pegando ou pegou, não sabe o que vai ser o dia de amanhã. Então, amados, realmente precisamos fazer a nossa parte. Melhor é ser exagerado na prevenção do que ser, depois de uma consequência pior, está traumatizado, entristecido, pensando, eu poderia ter feito, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse cuidado, se eu tivesse isso, mas se eu isso é horrível. A acusação da negligência é terrível. O sentimento de ter negligenciado, o sentimento de culpa é horrível. Não há nada e o inimigo usa isso para te torturar, para te espezinhar, sabe? Por quê? Porque tu sabia e não fez. Com um monte de desculpa, tu sabe o que tem que fazer, mas aí vem assim no teu pensamento, vem de fora. Mas que exagero, isso é só uma gripezinha, isso é só uma coisinha de nada, é só um pecadinho, uma coisinha de nada. Quando tu vê, foi. E aí? E aí? Aí eu fico pensando, se Deus nos avisou, quem sou eu para ficar negligenciando, amados? Eu andava comentando agora há pouco ainda com o irmão Ayrton, quem sou eu? Olha, quando Jesus lá foi batizado no Rio Jordão por João Batista, o Espírito de Deus veio sobre ele, pousou sobre ele, e lembro que dali ele foi para o deserto e ficou no deserto durante 40 dias em jejum para ser tentado. E lembram, amados, não esqueçam disso, como é que o inimigo tentou Jesus. Ele estava com fome. O inimigo não veio tentar Jesus no início dos 40 dias. Certamente foi lá no final, quando ele estava já, o seu corpo carente de fome, de sede, etc. Como é que o inimigo fez? Está escrito que o Senhor dará, se tu quiseres, dará ordem às pedras que se transformarão em pão. E Jesus disse, não só de pão viverá o homem,
né? Joga-te daqui, né? Que não está escrito que o Senhor dará ordens aos seus anjos para que mal nenhum te suceda. E Jesus disse o quê? Não tentarás o Senhor teu Deus. Então, se o Senhor nos avisou, eu tenho a obrigação de cuidar e zelar. Amém? Obrigação, eu devo cuidar, eu devo zelar. Eu não posso negligenciar, queridos, não posso. Posso até ser um pouquinho exagerado. Nesse sentido, não tem problema. Amém? Então, glória a Deus, porque Deus fala, Ele falava antes, lá no Antigo Testamento, antes de Cristo, Ele falou quando Cristo estava aqui na terra e fala até os dias de hoje, porque o Espírito Santo ainda está, para a honra e glória do nome de Jesus, para misericórdia de nós, Ele está aqui no planeta. Amém? Então eu vou ler aqui, queridos, lá em Isaías 9, que fala assim: o nascimento do príncipe da paz. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Glória a Deus. Você pode dizer glória a Deus, queridos. Glória a Deus. Aqui, amados, no versículo 2 diz: o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. É muito impressionante. Ele fala que Jesus veio na terra onde reinava a morte. Ele é a luz. E da mesma forma, quando nós não conhecíamos o Senhor, nós também andávamos como mortos. Pensávamos que éramos vivos, mas éramos mortos. Então, nós vimos, a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo viu grande luz, porque o Espírito de Deus veio habitar em nós. E a palavra do Senhor diz que onde a luz chega, as trevas têm que sair. Amém? Glória a Deus por isso. Lá em Lucas 2... nós lemos Isaías. Isaías, eu não lembro direito se foi 700, 800 e poucos anos antes do nascimento de Cristo. Em Lucas 2 fala assim: o nascimento de Jesus. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria.
e todos iam para a sua cidade natal, a fim de alistar-se. Assim José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles nas hospedarias, somente na estrebaria. Os pastores e os anjos. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. Isso aqui prova que Jesus deve ter nascido entre setembro e outubro, na festa dos tabernáculos, que é quente, não é inverno, porque os pastores e as ovelhas ficam no campo no verão, no calor, não no frio. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhe, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal: encontrarão o recém-nascido envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Glória a Deus, porque nós usufruímos do favor de Deus. Amém, queridos? Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos os que lhe fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia no seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Que tremendo, hein? Deus avisou, deu ordens aos seus anjos para anunciar o nascimento do Filho do Deus vivo a pastores, queridos. Não foi aos sacerdotes do templo, até porque boa parte deles estavam lá dentro do palácio do rei, né? Perdidos. Então, ao 8º dia, Jesus é apresentado no templo. Completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor: todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele.
fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste, agora pode despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: Este menino está destinado a causar a queda e o soergimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Estava ali também a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era muito idosa, tinha vivido com seu marido 7 anos depois de se casar. E então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo. Adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Depois de terem feito tudo o que era exigido pelas leis do Senhor, voltaram para sua própria cidade, Nazaré, na Galileia. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Amém, queridos? Glória a Deus. Muito tremendo, né? Que os pastores foram anunciados do nascimento do Filho do Deus vivo pelos anjos do Senhor e viram um exército celestial louvando e adorando a Deus. E o mais impressionante, queridos, foi que os magos, né, ou os astrólogos, eles observavam o céu, observavam as estrelas, né? E para fazer lá os mapas astral, lá as previsões deles lá para os reis, né? Para os ricos, não sei para quem mais eles poderiam fazer. E eles viram uma estrela. E eles sabiam que havia uma profecia que quando aquela estrela aparecesse, ela anunciaria o nascimento do rei dos judeus. Do rei dos judeus. E aqueles magos, com as suas caravanas, começaram a seguir a estrela. Eles começaram, porque eles sabiam que ela anunciava, eles sabiam da profecia, e eles começaram a seguir a estrela. Ao ponto que eles chegaram aonde? Em Israel, em Jerusalém. Eles chegaram em Israel, em Jerusalém, e foram direto para onde? Para onde é que se nasce um filho de um rei? No palácio, eles imaginaram. Então, o rei Herodes ficou muito assustado, né? Que tinha nascido o rei dos judeus. E ele chama quem? Os sacerdotes, que estavam distraídos, para ver e saber onde é que estava predito nas profecias o nascimento, onde nasceria o rei dos judeus. E em Isaías, o que nós lemos antes. Aí procuraram os rolos e acharam o rolo de Isaías. E lá estava escrito: em Belém da Judéia. E o que o rei disse para os magos? Vão
e depois voltem e me digam, né, aonde está, onde é o lugar, porque eu também quero ir adorá-lo. E você sabe que era mentira, né? Então, entre a data do nascimento de Jesus, que os pastores viram o menino recém-nascido, até a vinda dos magos, passou 2 anos. Quando os magos foram atrás, seguiram a estrela, né, até Belém, e eles chegaram e eles viram o menino. Está escrito menino, não está escrito recém-nascido. O menino. E eles levaram as suas mirra, os seus tesouros. A Bíblia fala dos seus tesouros. E eles foram avisados em sonho que não era para voltar ao rei Herodes, era para ir embora com a sua caravana por outro trajeto. E o que aconteceu? Herodes, quando soube disso, irou-se. Mas, queridos, o mesmo anjo que falou para José, que era para ele dar o nome de Jesus ao Filho de Deus que estava no ventre de Maria. Lembra disso? O mesmo anjo apareceu a José e disse o quê? José, levanta, pega a mãe, toma o menino e vá para o Egito, porque Herodes quer matá-lo. E o decreto do rei era o quê? A ordem era matar todo recém-nascido até 2 anos de idade. Olha só. Por que isso? Porque foi quando a estrela apareceu. Lembra disso? E o mais interessante, porque a palavra do Senhor diz que haverá sinais nos céus, sinais no céu, a natureza dá sinais da volta de Jesus, o sinal do arrebatamento. Então, sempre tem sinais. Deus se manifesta por palavras, né, por símbolos, por sinais, por seus servos, os profetas. Ele se manifesta, ele fala através do seu espírito. Então, queridos, o que aconteceu? Ele foi para o Egito e lá ficou até morrer o filho, se não me engano, de Herodes. E o que significa? Agora, esse mês, dia 21, se não me engano, né? Novamente houve aquela conjunção planetária, que é onde apareceu a estrela de Belém. E muito lindo, que vocês já devem ter visto no YouTube, no Chile, foi belíssima como se diz, a visualização. Pelo que eu ouvi, há 800 anos atrás, também aconteceu essa conjunção. Eu fiquei pensando, puxa, daria para a gente dar uma pesquisada na história aí, há 800 anos atrás, para saber o que aconteceu, o que estava acontecendo no planeta, nas nações, nesse tempo. Porque Deus se manifesta, amado, e tem se manifestado. Então, eu achei muito interessante. Em dezembro do ano passado, nessa época, nós estávamos fazendo grandes planos para 2020. Nesta época, hoje, nós estamos dando glória a Deus, agradecendo a Deus pela sua misericórdia, por termos emprego, por termos saúde, por estar todo mundo vivo, né? Mudou. Estamos dando mais valor para os nossos cônjuges, para quem tem, para suas esposas, para os seus maridos, para os seus filhos, para os seus netos, para a sua família, porque nesta hora, amados, que nós vamos estamos desenvolvendo um cuidado e um zelo que há muito já tinha se perdido nas famílias, pelo fato de pai e mãe trabalhar, né?
E como se diz, tudo muito a gente só aperta, né? A gente quer respostas rápidas, não quer nem digitar nada, só quer passar a mão e pá, né? Então, eu creio que este tempo também foi um tempo de fazermos um balanço das nossas vidas, pegar uma peneira, né? E sabe quando vai se peneirar uma farinha ou uma areia, né? Quando você vai fazer um reboco, a areia tem que ser bem fininha, então não pode ter aqueles grãozinhos de areia mais grossa para não arranhar. Então tem que passar naquela peneira, às vezes vem uma areia bem fininha que parece um amido de milho, tão fininha. Então, queridos, eu creio que este ano foi um tempo de quê? De nos fazer olhar para dentro de nós, ver como nós estamos nos tratando, nos cuidando ou nos negligenciando e mudando. O tratamento com a família, com os filhos. Muita gente antes a gente costumava de vez em quando almoçar fora, jantar fora, agora a gente não pode fazer isso, né? Então, temos que colocar em prática as nossas habilidades com a família. Isso é muito bom, queridos. É muito bom, é bom demais. Esse resgate da família em si foi muito bom e é muito bom. E eu espero que não venhamos a perder isso novamente. Nunca se buscou tanto a Deus como neste momento. Nunca se orou tanto. Eu vou contar para vocês que eu nunca orei tanto na minha vida como tenho orado. De manhã cedo, não sei quantas vezes, né, durante o dia. E é isso, amados. E é esse buscar no Senhor fé, buscar no Senhor esperança e fortalecimento e alegria, amados. Se muitas pessoas perderam emprego, muitas pessoas tiveram seus salários diminuído pela metade, muitos ficaram recebendo parcelados, mas em tudo isso, amados, nós precisamos também observar. Eu lembro muito quando o pastor João Carlos dizia: tempos difíceis virão, não façam dívidas, ele dizia. Comprem, se você quer comprar algo, junte o dinheiro, e quando você tiver o dinheiro, você vai lá, negocia e compra. Você vai ganhar descontos e você não vai se endividar, porque o cartão de crédito, amado, ele não é dinheiro. Não é dinheiro. E ele é muito bom se você pagar todo nos seus vencimentos, tudo certinho. Nada de pagar 10%, 15%, não. E isso é interessante, amados. Mas melhor é o quê? É você juntar o seu dinheiro e comprar à vista. Você vai ter desconto. Ah, mas os descontos são tão poucos. Ah, não são. Mesmo que te pareça pouco, não é pouco. Então, queridos, nós precisamos realmente... Foi um ano para nos remodelar. Tirar todos os moldes que nos foi imposto e que nós acabamos recebendo e ficando muito acomodados com os moldes do mundo, das coisas descartáveis, das coisas, como se diz, artificiais. É o tempo de cozinhar, produzir, amar, orar, dar honra a quem merece honra, honra ao pai, honra à mãe, honrar e fortalecer os filhos, cuidar, brincar. Quantos pais não brincavam com os filhos? Chegavam em casa à tarde, os filhos já estavam dormindo, saíam no outro dia de manhã, os filhos continuam dormindo, não é verdade? Então, queridos, realmente foi um ano de fazer fazer uma limpeza nos nossos hábitos, de melhorar as nossas relações familiares e agradecer a Deus, porque eu vou dizer uma coisa para vocês. O meu desejo de criança sempre foi: um dia eu vou ter a minha família. Por quê? Porque das muitas famílias que eu tive, uma vez contando, das que eu lembro, né?
eu tinha passado por 9 famílias. Gente rica, gente pobre, miserável, gente remediada, gente de tudo que é tipo espécie. E eu só olhava para a cara de quem que era para chamar de pai, quem que era para chamar de mãe, porque daqui a pouco já trocava, então não precisa nem não precisava nem gravar, só para olhar quem que era para chamar de pai, que de mãe. Ah, tá bom. Mas o meu sonho era um dia eu vou ter a minha família. Por quê? Porque eu observava que os tratamentos com os filhos verdadeiros era diferente. Tinha zelo, eram os melhores presentes, as melhores comidas, eles não tinham que trabalhar, eles não apanhavam, não é verdade? E eu observava essas coisas. E como eu morei com gente muito rica, gente muito pobre, eu observava as práticas. Eu observava que os pais, por exemplo, as famílias mais ricas, tudo que o filho queria, o filho dava uma miada. Ai, pai, mãe, me dá não sei o quê. Já, tá aqui. Tudo. Ganhava. E eu observava que nos mais pobres, a resposta era diferente. Ah, se tu quer isso, tu sabe que isso custa dinheiro, não é? Então tá. Então o que tu vai fazer? Tu tem que ganhar dinheiro, então tu tem que fazer isso, aquilo. Aí se tu fizer tudo isso, no final do ano, você vai ganhar. Passar na escola, boas notas, etc. O que eu observava? Que aquele filho da família pobre, ela queria muito aquilo. Então ela ia atrás. Para quê? Para conquistar lá no final do ano o seu desejo, o seu presente, que podia ser coisas das mais, como se diz, das mais simples, as mais caras, talvez. As mais caras eram, um dia, quem sabe? Não temos dinheiro para isso. Talvez um dia, quando tu crescer, quando tu já estiver trabalhando, talvez tu consiga. Mas o que acontece? A família rica acabava tirando do filho o aprendizado da conquista, da perseverança. Eu quero isso, então eu vou trabalhar de lutar por um objetivo. E quando chegar lá para conquistar o objetivo, mesmo que seja um presente, a alegria da conquista. E isso no pobre, na família pobre, acontecia. Havia uma alegria, e aí havia, sabe o quê? Um zelo muito grande por aquilo, que se era um caminhãozinho, se era uma boneca, seja lá o que fosse que aquela criança quisesse, ela tinha zelo, porque tinha um preço que ela pagou por aquilo. E hoje, a gente observa, eu observava isso quando criança. E hoje a gente observa que as vidas financeiramente das famílias melhorou. Só que a gente tem uma geração de filhos, de adolescentes, de jovens, de netos dentro das famílias que não conhecem. Eu quero porque eu quero, porque eu quero. E Deus o livre se não ganha o último iPod, o último celular, eles morrem. Não, entra em depressão e isso e aquilo. Gente, o que é isso? Sabe o que é isso? São valores falsos. Valores que não existem. Fumaça, valores de fumaça. Porque se o celular cair dentro do vaso, já era. Se cair no chão, já se espatifou. Não, eu estou usando uma questão de mais simples. Mas, amados, cadê os valores? Qualquer coisinha eles entram em pânico. Meu Deus, uma desgraça. Então, realmente, nós como famílias temos que modificar. Temos que não roubar dos filhos. Porque quando eu dou tudo que quero, o que acontece? Eles não sabem o preço da conquista, não sabem o trabalho, não sabem quanto que vale, por isso que não cuidam. Não cuidam. Perdem, caem, não cuidam, não sabem o valor que tem.
E, gente, quando é muito bom. É muito bom. Aqui em casa tem uma história, eu acho que até já contei, eu vou contar ela de novo porque ela é engraçada. Quando há 28, 29, uns 31 anos atrás, faz pouquinho tempo, eu chamei os meus filhos, eram todos pequenos, e eu disse assim, olha, a mãe vai terminar o 2º grau, que na época não tinha, era 2º grau, tá? Vou fazer um curso na época de auxiliar de enfermagem. Talvez a gente vá se ver só de noite, mas vocês têm que isso, e isso vai ser um sacrifício que nós vamos fazer por 1 ano, para nós poder mudar de vida. E foi muito interessante, porque eles eram todos pequenos, né? Minha filha tem 41, menos 20, 30 e poucos anos, então dá para imaginar que idade eles tinham, né? E assim foi. Foi uma luta, mas daí aconteceu de chegar o primeiro Natal, já quando estávamos mudando de vida. E foi muito interessante. Eu estava contando essa história no meu trabalho e rindo. Que compramos o quê? Um peru. Para fazermos nosso Natal. Primeiro Natal com ceia de peru, que não é nem nosso, né? Porque é lá dos Estados Unidos. Mas era um sonho. Ok. Só que era muito engraçado que aquele peru começou a ser assado de manhã. Porque o fogão era inadequado para assar aquele peru. Era tão velho, as chamas eram tão fraquinhas que era meia-noite, começou a ser assado no dia 24 de manhã cedo, era meia-noite passando já pro dia 25 e o negócio nunca que aquele termômetro saltava, nunca estava pronto. Então foi muito engraçado, né? A gente só cortava as lasquinhas e fechava de novo. Então, isso foi muito engraçado. E também a outra coisa foi que daí eu comprei um sofá. A gente não tinha um sofá lá que tinha quebrado, tinha um tijolo embaixo, né? Mas é o que nós tínhamos e graças a Deus não morremos por causa que o sofá tinha um tijolo num pé que tinha quebrado. Aí eu comprei um bom. E aí o mais interessante foi que esse tempo eu fui jogar eu ia dar de presente para alguém, né? Porque ele já tem quantos anos, meu Deus? No mínimo 30 anos. E o Senhor falou muito forte comigo que esse sofá, ele era a lembrança dentro da minha família de uma conquista, de um esforço, um sacrifício para uma conquista e para uma mudança de vida. E aí eu pensei, bom, então tá. Então não vou dar. E é engraçado porque ele continua aqui nessa mesma sala, né? Aí o que eu fiz? Fui lá, dei uma repaginada nele, né? Passei uma lixadeira nele, liguei para um local em Porto Alegre, comprei lá um estofado, uma que chama espuma mais firme, comprei uns negócios, tá ali. E cada vez que eu olho para ele eu me lembro disso. Ah, mas você não tem dinheiro para comprar? Tem dinheiro para comprar outro, mas o Senhor falou comigo que ele é o quê? Ele é uma estrutura. Então, queridos, é uma lembrança no meio da minha família, muito engraçado, porque eles lembram disso tudo. Esse sofá já teve todas as cores que vocês possam imaginar. Ele já foi verde escuro, já foi azul forte, já foi azul claro, já foi branco e agora ele voltou a ser o que é a cor que ele era, de madeira. Então, queridos, o que eu quero dizer com tudo isso? Que nós precisamos ter exemplos firmes na nossa família, ensinar para os nossos filhos, para os nossos netos, na nossa família, todo desejo, todo sonho, toda conquista tem esforço, sacrifício, perseverança, mas todo esforço, todo sacrifício, nada é comparado com a alegria e a satisfação da conquista, de você conquistar aquilo que você quer. Não desistir no meio do caminho. Ah, mas dá muito trabalho. Não desista. Siga adiante. Porque imagina se foi possível andar
fazer tudo isso sem Jesus, imagina com Jesus, queridos. Imagina com o Senhor te fortalece todos os dias. O Espírito Santo diz, não, isso não vai ser bom. Eu tenho outra coisa. Quem sabe você olha, isso aqui vai ser melhor. Nós não precisamos trocar de carro todos os anos, não precisamos trocar de celular todos os anos para ser pessoas melhores, mostrar que somos melhores. Não, nós temos que ter fundamentos na nossa famílias, baseado na palavra do Senhor, fundamentos verdadeiros. Aquilo que realmente conta, aquilo que faz diferença no caráter, na história, na emoção, na vida, sabe? Ter filhos, amados, é uma bênção de Deus, e ensiná-los no bom caminho e formar filhos com caráter, sabe? Caráter em Cristo. Isso é a coisa mais maravilhosa que existe, sabe? E fazer diferença aqui nesse planeta. Quando eu era criança, eu pensava assim, um dia eu vou crescer, e quando crescer, eu vou mostrar como é que se faz. Vou fazer diferença. Grande diferença, eu pensava, eu poderia fazer naturalmente como criança. Mas quando eu cresci, eu tentei fazer isso das formas sociais das quais eu achava que faria diferença. E realmente fiz muitas coisas sociais que fizeram diferença na vida de muitas pessoas. Mas nada disso impactou a minha vida e mudou a minha vida. Mudou a história da minha família. O que impactou e mudou a história da minha família foi o que eu li aqui, amados. Foi o cumprimento da profecia lá do Jardim do Éden. O cumprimento da promessa de Deus lá no Jardim do Éden, das profecias que eu li aqui de Isaías, e do nascimento do Filho do Deus vivo, que veio em carne aqui na terra, nasceu de uma virgem, andou aqui durante 33 anos e 6 meses, realizou sinais, prodígios e maravilhas no nome de Deus, em nome de Jesus, e morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao 3º dia. Isso, hoje nós usufruímos das benesses, das promessas e da morte e ressurreição de Jesus Cristo de Nazaré na cruz do Calvário. Isso modificou tudo na minha vida, na minha família, na minha história. Isso sim modificou, abalou, quebrou, destruiu as estruturas erradas, malignas que havia. Hoje nós temos Deus como nosso Senhor, temos Jesus como nosso Salvador, e temos um guia, um GPS, né, que ele não nos deixa, ele nunca diz assim, preciso redirecionar a rota. Não, é a rota certa, reto, o caminho é reto, único, firme, estreito, para frente e para o alto. Amém, amados? Então, queridos, eu creio que este ano foi um ano de se restaurar, de jogar fora o que não presta, de aqueles que estavam plantados no raso, num evangelho raso, caiu desse raso, né? Então, se tu ainda está tentando se manter em pé com o evangelho raso, eu sugiro que você se desplante. Jogue esse raso fora, jogue aquilo que está impedindo de você ser verdadeiramente plantado, ser enxertado na oliveira verdadeira, né? Joga fora, muda a vida e siga em frente, porque o Senhor quer realizar sinais, prodígios e maravilhas. Tem coisas grandes e tremendas, porque o que o Senhor tem nos falado é que coisas terríveis virão sobre o planeta, sobre o mundo, mas fiquem firmes, porque o Senhor nos guardará, não nos abandonará. Mas, amados, agora é a hora de ajustar a casa, limpar a casa, o coração, a família, consertar, perdoar, amados. Muitas famílias vivem angústia, vivem coisas terríveis, porque o pai peca, toda a família entra em situação terrível. A mãe também, toda a família entra em situação, porque os muros de proteção num lar é erguido pelo pai e pela mãe. Quando eles derrubam
por separação, por raiva, por mentira, por pecado, seja lá pelo que for, os muros caem e os filhos ficam sujeitos aos ladrões, aos inimigos naturais e espirituais. Então, amados, este é o tempo de reconstruir os muros, de limpar o seu terreno, limpar a sua casa, o seu coração, a sua família, pedir perdão. Amados, não há nada de errado em pedir perdão, em reconhecer os seus erros e pecados. Não tenho, aquilo que eu fiz de errado, eu não tenho mais como voltar atrás no tempo e fazer diferente. Mas eu posso sim pedir perdão, eu posso sim me desculpar e corrigir. Amém? Corrigir e fazer diferente. Então, esta palavra, amados, é a palavra que eu tenho, que o Senhor colocou no meu coração para o dia 25 de dezembro de 2020, um ano de uma pandemia que nós não sabemos, porque a primeira pandemia durou 2 anos e não sei quantos meses, teve 3 ondas, eu não lembro, uma pior que a outra. Bom, mas nós, amados, o Senhor tem nos advertido, vamos ficar firmes no Senhor, vamos fazer a nossa parte, vamos ser exagerados no cuidado e no zelo de higiene, de distanciamento. E, amados, ninguém quer o pior para o seu filho, nem para o seu esposo, nem para a sua esposa, para ninguém. Ninguém quer enterrar um filho, ninguém quer enterrar um parente por uma negligência. Então vamos cuidar, queridos, vamos cuidar, vamos fazer a nossa parte, vamos comer cada vez mais coisas naturais, que quanto mais coisas que o Senhor fez, é melhor do que rasgar envelopes, cortar, abrir embalagens, abrir latas, amém? Porque tudo que é vivo é melhor. Então eu quero orar agora, queridos, e quero desejar a vocês que ainda é tempo, corrija o que precisa ser corrigido, porque o Senhor te ama. Jesus te ama. Olha, Ele levou sobre si lá na cruz tudo que havia contra ti, Ele levou, Ele sentiu. Muitas vezes as pessoas pensam, mas tu não sabe o que eu estou passando. Eu sei que tu está passando dificuldades, mas quem verdadeiramente sabe e sentiu o que tu passou, porque está escrito que Ele levou sobre si o que tu estás passando, foi Jesus. Então não pense que o sangue de Jesus é uma tinta guache, é uma têmpera, não. O sangue de Jesus é poderoso e suficiente para nos curar, limpar, purificar, santificar e vivificar. Amém? Então vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nós nos apresentamos diante do Teu trono de graça, poder e misericórdia. Senhor, eu peço agora pela vida de cada um dos nossos irmãos que estão assistindo via internet e aqueles que ainda vão assistir, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, derrama da Tua graça, do Teu amor, da Tua misericórdia. Restaura, Senhor, o vigor dos Teus ungidos, Senhor. Se houver alguém no nosso meio enfermo, que sejam radicalmente curados em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que o Teu sangue, Senhor, seja injetado nas veias dos Teus filhos, que coloque todas as vitaminas necessárias, que sejam todos guardados, restaurados, curados em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Rebahlasturi maham ramasti anderemasti alarabastori ederemas rebahlasturi balarai edereleremas ho rima rakastui obalat ramandara larasturi andaramas. Oh Senhor, manda Teus anjos e arcanjos, Senhor, visitar aquelas pessoas que estão nos hospitais, nas UTIs, nas salas de parto, Senhor, nas salas de recuperação. Ho rabalarastara laramasti andaramas. Olá baie halastara baie karasturi anderemas. Oh Senhor, bendito seja e louvado seja Teu nome, seja exaltado acima de todos os nomes. Tu estás no nosso meio, porque a Tua palavra diz: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali
eu estou. Então o Senhor está aqui, o Senhor está em cada família, está aí contigo. Ah, Senhor, tu estás com as mãos estendidas para ti. Levanta e anda, levante, vá e não peques mais. O Senhor é contigo, o Senhor dos teus pecados já não se lembra mais. Então levanta e anda, siga, diga: Senhor, eis-me aqui, Senhor, ajuda-me, Senhor, eu tenho estado desse jeito, mas eu não quero ficar desse jeito. Eu me levanto na autoridade do nome do Senhor e já te agradeço por tudo, Senhor, que tu tens feito e que ainda vais fazer, porque, Senhor, o amigo do noivo, o Espírito Santo de Deus, ele é aquele que nos ensinará toda a verdade. Aleluia. Obrigada, Deus, que Jesus ricamente te abençoe, a ti, toda a tua família, e que o Senhor guarde a tua casa, que o Senhor levante um resplendor de fogo à volta da tua pessoa, que mal nenhum chegue até a tua casa, e que se eu tiver chegado, que bata em retirada, que haja arrependimento, perdão dos seus pecados e restauração em nome de Jesus. Amém? Fique na paz do Senhor e que Jesus ricamente te abençoe. Amém, queridos? Boa noite a todos. E até sexta-feira que vem, se o Senhor assim permitir.